A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem. Esse vídeo é um estudo no qual nós estamos um mês preparando, Nós estamos estudando e buscando em cima desse tema. É um estudo sobre dons espirituais. E Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar contigo. Jesus vai falar contigo. Assista o vídeo até o final. No final deixa um joinha. Deixa um abraço, Um sinta abraçado pelo Espírito Santo. E eu quero deixar um grande abraço. E no final se inscreva, se você não é inscrito. Você que já é inscrito, um grande abraço. Então fica com Deus, Deus abençoe. Vamos para o vídeo. Eu inicio o vídeo sobre dons. E eu começo dons espirituais. Dons espirituais, São dons especiais concedidos por Deus às pessoas com o propósito de manifestá-lo em sua graça e poder e para edificar a igreja. Há várias listas de dons espirituais no Novo Testamento. A gente vai começar lendo Romanos, deixa eu só acertar aqui, Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Ele diz assim, então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. Aqui ele está falando assim, 1 Coríntios, Romanos 12, do 6 ao 8. Ele fala em profecia, serviço ou diaconia, ensino, exortação, doar, presidir e misericórdia, Nós vemos ele falando em, aleluia, Nós estamos aqui com a Bíblia King James, 1611, uma Bíblia que eu gosto muito, ela é muito boa, Pela Bíblia King James, ele fala então, tendo diferentes dons, segundo a graça nos foi dada, se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação e ensino. Ou que exorta, na exortação. O que reparte, faça com misericórdia. E o que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria, Ele fala em, aleluia, profecia, Profecia, se é ministério, no estudo aqui ele fala serviço ou diaconia, E, aleluia, se é ensinar, aqui ele fala ensino mesmo, Se, aleluia, exortar, exortação, E o que reparte, ou doar, E o que exorta, A gente viu aqui, e o que governa, Aleluia, Aqui na explicação da King James, ele fala assim, só alguns dons são explicados nessa passagem presente. O dom de profetizar nas igrejas do Novo Testamento envolvia revelação direta da parte de Deus. Antes de se completar o cânon, esse dom era para ser usado e avaliado de acordo com o corpo objetivo de verdades cristãs. O dom de ministrar ou serviço, diaconia, deu origem à palavra diácono. Um diácono aqui não é um membro de uma junta de diretores, mas um servo. Descreve não um título ou um ofício, mas um dom de ministério. Os pastores devem possuir esse dom. O dom de ensinar é um dom essencial. Os pais ensinam os filhos, os cristãos mais velhos ensinam os crentes mais jovens. Pastores, mestres profissionais são os instrutores primários em uma igreja, e os anciões devem ser capazes também de ensinar. Todos os cristãos podem ensinar em algum nível, mas aqueles que possuem uma facilidade especial para o ensino são responsáveis por desenvolvê-lo e utilizá-lo. E aqui ele fala em alegria, é o dom de motivar e encorajar.
o dom de motivar e encorajar. Esse dom é semelhante à função do Espírito Santo. A ação de repartir deve ser feita com generosidade. Todos podem dar, entretanto, as capacidades diferentes. Alguns se alegram em entregar recursos bem pequenos. Mateus 12, 41 a 44. Outros dão um dízimo invertido, dão 90% e vivem com 10%, né? É uma pessoa que distribui com alegria, né? Governar é um dom de visão e direção, que é útil, mas não deveria ser dominador. Demonstrar misericórdia é ajudar os enfermos, os pobres e os tristes, e esse dom deve ser exercitado com alegria. A existência prática a membros carentes era uma ênfase importante das igrejas primitivas. Esse mesmo ênfase deve caracterizar-se as igrejas atuais, né? Aqui ele falou de ensinar, ele falou em ministrar, ele falou, aleluia, né, em profecia, e ele fala em servir, né? Ontem nós trabalhamos esse tema na igreja, nós falamos bastante nisso, né, de o pastor ter o dom de diácono, né? Ele ajudar. Vocês têm acompanhado o vídeo aí, a gente tem feito limpeza, a gente tem cavado buraco, a gente lava a igreja, a gente lava banheiro. Não é porque a gente é pastor, não é porque a gente é presidente do campo. Lá em Promissão no sábado, depois nós vamos fazer o vídeo, nós carpimos, nós roçamos, nós fizemos, né, esse dom de servir a obra. Nós tínhamos que ter, né, todos os pastores colocar a mão mesmo, ajudar, mostrar, né? Aquele dia, no outro vídeo, o rapaz ficou surpreso: você é pastor, você ajuda também? Esse dom de diaconia, de servir, de ajudar, nós somos levantados para servir. Jesus serviu, né? Ele fala também, aleluia, né? Aleluia, né? Ele fala assim, ó, dom, segundo alguns dicionários, significa benefício, bênção, graça, dádiva, presente, recebido de Deus. Já está o sentido bíblico da palavra, né? A Bíblia separa os dons em ministeriais e espirituais, né? Aqui em Romanos, onde a gente leu 12, do 6 ao 8, ele fala em dons ministeriais. Profetizar, esse dom tem como característica a entrega de uma mensagem de Deus diretamente ao homem, seja coletiva ou individual. Servir, prestar serviço de forma prática e em prol da obra de Deus, não baseada em cargos, mas em obediência à palavra, que nós falamos agora, né? Ensinar, eficácia no ensino da palavra de Deus e tudo que permeia o cristianismo. Dar ânimo, esse é o dom que transforma homens em verdadeiros encorajadores. Contribuir, esse é o dom que faz com que pessoas tenham prazer em contribuir de alguma forma com o crescimento da obra de Deus. Liderar, esse dom transforma líderes em amigos empáticos e que zelam pela obra de Deus e pelas ovelhas de Cristo. Mostrar misericórdia, são os empáticos que se colocam no lugar do outro e amam entender e dão a mão ao que necessita, estender a mão ao que necessitam, né? Aleluia, né? Agora nós vamos ler em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, ele fala assim: porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, e a outro a diversos tipos de língua, e a outro a interpretação de língua. 1 Coríntios, do 8 ao 10, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curar, realizar milagres, profecia, discernimento, dons espirituais, falar em línguas e interpretar línguas, né? Aleluia, né? Ele fala muito sobre esse tema, né? Aleluia, né? E
Aqui nós lemos, né, em 1 Coríntios 12, né, do 7 ao 11, ele fala, né, da palavra de sabedoria. Nós lemos do 1 Coríntios, do 8 ao 10. Aqui no estudo ele traz do 7 ao 11. Né? Ele fala, a palavra de sabedoria, esse dom está inteiramente ligado ao conhecimento profundo sobre Deus e seus desígnios. Né? Palavra de conhecimento, esse dom transforma simples homens em mestres que manejam bem a palavra de Deus na área de ensino. Fé, esse dom se refere a pessoas que alcançam coisas extraordinárias através da fé. Dons de cura. Esse dom é dado por Deus para trazer alívio e cura para aqueles que sofrem com suas enfermidades. Profecia. Esse dom tem como característica revelar o oculto e até aquilo que ainda está por vir. Discernimento de espírito. Tem capacidade de discernir por quais espírito alguém possa estar sendo usado. Variedade de línguas é uma manifestação de línguas, a qual o próprio Paulo chama de língua dos anjos. E interpretação de línguas é interpretar o dom citado acima. Né? Aleluia, né? Vamos ver em 1 Coríntios 12, 29, ele cita o dom de interpretar línguas. Né? Em Efésios 4, do 11 ao 13, vamos para Efésios 4, do 11 ao 13. E ele mesmo deu alguns para apóstolo, alguns para profeta, e alguns para evangelista, e alguns para pastores e professores. Em primeiro lugar, né, e em 1 Coríntios 12, 28, vamos ler, né, nós lemos Efésios 4, do 11 ao 13, né, e agora a gente vamos voltar em 1 Coríntios 12, 28. Em 12, 28 ele fala assim, né, aleluia, né? Deus colocou alguns na igreja, primeiro o apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro mestre, depois milagres, depois dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. Aqui ele cita, né, o dom de diversidade de línguas, né, de interpretar línguas, né, aleluia, né, e ele fala assim, né, em primeiro lugar apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagres, cura, assistência, misericórdia, governo, presidir, falar em línguas, né? No versículo 1 Coríntios 12, 29, ele cita o dom de interpretar línguas, né? Em Efésios 4, do 11 ao 13, ele fala em apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. O apóstolo Paulo afirma que os melhores dons são aqueles que suprem as necessidades ministeriais da igreja, e para isso é necessário ter a orientação de Deus, mas o maior de todos é o amor. 1 Coríntios 13, 13, ele fala assim, agora permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, a maior dessas é a caridade, ou em outra tradução ele fala em amor, né? Aleluia, né? Vamos dar sequência para não ficar, né? Aleluia, né? Muito extenso. Aqui em Efésios 4, 11, ele, aleluia, né? Ele cita 5 dons, né? São listados 5 grupos de pessoas dotadas, né? Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e professores. Apóstolo e profeta são fundamentais no trabalho da igreja. Efésios 3, 5. O termo apóstolo indica principalmente pessoas enviadas com a missão de Deus. Os apóstolos também eram porta-voz de Deus, trazendo novas revelações e entendimento à igreja. Os profetas revelavam aos cristãos a vontade de Deus para o presente, proclamação, e presidiam o futuro, profecia. Todos os apóstolos eram profetas, mas nem todos os profetas eram apóstolos. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho e plantar igrejas. Eles proclamavam as boas novas com palavras e ação e instruía
outros no evangelismo. Os pastores e professores tinham responsabilidade parecida. Os pastores supervisionavam, confortavam e guiavam a igreja, pastoreando-a. Os professores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Seus trabalhos eram transmitidos os ensinamentos revelados à igreja e não trazem novas perspectivas inspiradas como os profetas. Os mestres são indispensáveis na edificação da igreja. Precisamos deles para capacitar os cristãos e distinguir falsas doutrinas do ensino verdadeiro, né? Vamos dar uma... Para o vídeo não ficar tão extenso, vamos dar uma profecia, né? Profecia é aquilo que vem de Deus, né? Mas como passar é estudo, né? Você recebe, vem de Deus o que a profecia, né? Mas como passar é estudo. No domingo retrasado nós trabalhamos esse tema no monte, né? A igreja estava fechada devido a não ter água, né? Onde roubou o cavalete, nós fizemos um vídeo. E nós trabalhamos esse ponto, né? Passar a profecia. Deus dá uma revelação, uma coisa a respeito, é grave, uma coisa, ora a Deus, busca conhecimento, prepara, né? Pede entendimento ao Senhor e chama a pessoa, né? Vai passar, é uma coisa grave, uma coisa que precisa ser consertada, é um conceito, é um alerta, né? Algo que Deus quer dar um livramento, mas como passar é estudo, né? Então pede a Deus, busca no Espírito Santo que Ele possa te ensinar, porque os dons são do Espírito Santo, né? E nós falamos de profecia, serviço, diaconia, nós já falamos também, né? Ensino, né? Aqui está um estudo muito bom, exortação, né? Pensa num dom que muita gente confunde, esse dom de exortação, né? Eu nunca vi na Bíblia alguém exortar, corrigir alguém com gritaria, né? Não tem, né, nenhuma passagem bíblica, pelo menos não conheço, né? Que alguém chega, ai, Deus mandou falar. Não, irmão, né? As maiores exortações bíblicas, Jesus é samaritana. Jesus só falou para ela, cadê seu marido? Né? Vai buscar seu marido. Quando o profeta Natan corrige o rei Davi, ele contou a historinha, né? Vocês conhecem, né? A historinha do homem muito rico, o homem muito pobre, um criava, né, uma cordeirinha, né? Vocês conhecem a Bíblia, né? Né? Vocês sabem lá, depois vocês procuram Samuel, né? E todas as exortações, não precisa ter gritaria, né? É uma coisa que, no particular, chama no particular, olha, Deus manda falar que a vida que você está levando, você vai para o inferno. Uma vez a minha esposa corrigiu o meu cunhado, falou, do jeito que você está, você vai para o inferno. Você sabia que essa caminhada vai para o inferno? Olha o que você está fazendo, olha como está a sua vida, né? Não teve gritaria, não teve, né? E eu fiquei assim, falei, nossa, né? É real, é sério, é a palavra, né? É pela palavra, né? A exortação não precisa, ai, Deus manda falar, não, né? Deus manda falar para você que se você não se colocar em posição, vai para o inferno. Está no pecado, está na prostituição, está na pornografia, está no adultério. Se você não abandonar esse caminho, não precisa muito, né? Exortação, para não ficar muito longo, né? Exortação, doar, nós já falamos, que é de doar mesmo, de colocar na posição, presidir, misericórdia, né? Eu quero falar um pouquinho, palavra de sabedoria, né? Aleluia, palavra de ciência, fé, né? Eu vou contar um testemunho rapidinho sobre fé, dom de cura, né? E realizar milagres, né? E a profecia vão incluir junto. A irmã, uma missionária chega na igreja, e ela está com a cirurgia marcada. Já tem esse testemunho no YouTube, né? Mas bem faz tempo, né? Ela está com a cirurgia marcada do fígado. Ela estava toda amarelinha, ela é morena, ela estava branca, pálida, né? E ela veio num dia, numa tarde da bênção, e pediu para que eu orasse por ela, porque a cirurgia estava pronta, estava tudo certo, ela ia se internar. Veio uma missionária de Minas para ficar com ela, e nós oramos ali, né? E Deus mostrava que não ia acontecer a cirurgia, né? Não ia acontecer a cirurgia, os médicos iam desentender, ia ter uma confusão entre eles, e ela não ia operar. Aí nós passamos para ela, e aconteceu dessa maneira, não houve a cirurgia, um médico iria operar, outro não. Passou uns dias, ela voltou, pediu oração, né? Pediu oração, e quando ela voltou,
dom de cura. Às vezes Deus quer usar você em dom de cura, em profecia. Talvez você não tenha esse dom, nós falamos isso ontem na igreja, mas Deus quer usar você nesse sentido. Ela veio, o Senhor mandou orar por ela, né? Ora por ela. E ali eu temi, ora por ela, que eu quero fazer, eu vou curar ela, né? Ora por ela. E eu ficava assim, né? E o Senhor mandava profetizar a cura na vida dela. Profetiza a cura na vida dela que eu vou curar. E eu tentei correr, eu tentei disfarçar, e o Senhor falava para mim, ora por ela, né? Eu vou curar, profetiza a cura na vida dela. E ela estava, né, usando bolsa de colostomia, naquela bolsa, toda amarelinha, né, toda pálida. E o Senhor falou, profetiza, né? E eu fiquei assim, Jesus, aleluia, né? Profetiza a cura na vida dela. E o Espírito Santo me incomodava. Profetiza e pede para a igreja orar por ela, que eu vou ministrar a cura na vida dela. E ali eu não conseguia mais falar, nós estamos falando em dom de cura, o dom de fé, né? De exercer a fé, o dom da fé, né? Tem muita gente que não tem uma fé, todo mundo tem o dom de fé, todo mundo tem fé, mas muita gente não tem precisa ser trabalhado, né? Você está curado em nome de Jesus, né? Tem gente que recebe aquela cura e realmente, né? Eu já vi pessoas testemunhar que Jesus jogou o câncer para fora após uma palavra, né? Após uma profecia. Mas muita gente precisa ser trabalhado. Jesus vai curar, né? Será, né? Vai sim, vamos crer, vamos orar e o Senhor vai curar, né? E ali o Senhor mandava profetizar na vida dela, profetiza a cura que eu vou curar. Quando eu não aguentei mais, eu chamei a igreja, vamos orar por ela, Deus pede para orar, né? E o Senhor falou, profetiza a cura na vida dela. E ali nós profetizamos a cura, né? Oramos por ela, né? Colocamos o dom da fé, o dom de curar, né? E o dom de profecia, né? Em ação. Profetizamos a cura na vida dela. E ela voltou para testemunhar. Não precisou fazer a cirurgia. Deus confundiu os médicos. Na segunda vez que ela voltou, o médico fez um novo exame e não precisou mais, né? Porque Jesus curou o fígado dela, né? Depois ela voltou, testemunhou, né? Mas, às vezes, em muitas situações, Deus quer usar você. Mas eu não tenho o dom de profecia, né? Mas Deus quer usar você em profecia. É só você dar lugar, é só você fazer o que Deus está mandando, né? Só você dar liberdade ao Espírito Santo. Só fechando aqui, tem, né, um assunto que dá para trabalhar bastante, né? Vamos fechar aqui com Efésios, quando ele fala em apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Vamos falar, nós já falamos de profecia, né, de profeta, apóstolo. Vamos falar um pouquinho de evangelista. Levantando estudos, né, diz que um dos maiores dons é o dom de evangelista. Quase mais de 90% dos crentes têm o dom de evangelista. E é um dom simples. É só falar de Jesus, você não precisa falar em público, você não precisa pregar dentro de um ônibus, numa praça, mas que você fale de Jesus. Jesus cura, né? Existem várias maneiras de evangelizar, folheto, vídeo, DVD. Pega esse vídeo, manda para alguém que você conhece, né? Existem várias maneiras de você evangelizar. Fala de Jesus, testemunho, né? Testemunho edifica a igreja, é o jeito mais fácil, mais simples de você evangelizar, de você usar o dom de evangelista, né? É você falando, olha, Jesus me curou, Jesus fez uma obra na minha vida, me tirou do lodo, da podridão, do pecado. É um tipo de evangelismo, quando você abre o coração para Jesus e quando você expõe o que Jesus fez na sua vida. É tremendo. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus transformou sua família. Então conte para as pessoas, abra seu coração. Você abriu o coração para Jesus entrar. Agora compartilha com as pessoas. Use esse dom de evangelista, né? Use o dom, né? Nós vamos orar a Deus, nós estamos orando para que o Senhor venha mostrar quais dons que você tem. Fechando, né? O vídeo já ficou muito extenso, né? Uma vez no monte, um irmão ele falava, Senhor, me dá dons, eu preciso de dons, né? E eu escutando, né? Senhor, me dá dom de profecia, Senhor, me dá dons, eu quero usar, Senhor, os dons, né? E de repente vem um irmão que estava, né, orando em outra parte no monte. Ele veio e falou, irmão, para com isso de orar a Deus, Senhor, me dá dons. Fala, não, Senhor, me ensina a usar quais que o Senhor já me deu, né?
Me ensina a pôr em prática os dons que o Senhor tem me dado. Porque Deus te dá dom, você pendura no guarda-roupa. Deus te dá dom, você pendura no guarda-roupa. Deus te dá dom, você olha o guarda-roupa. Daqui a pouco cai a porta de tanto peso, né? E eu fiquei quieto. Eu só escutando. Eu falei, Jesus, isso é maravilhoso. Não, fica com Deus. Deus abençoe. Ora a Deus para Deus ensinar você a usar os dons que você já tem, tá? E você usando os dons, os talentos de Deus, em prol da obra, a obra vai crescer muito. Então fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Se gostou do vídeo, deixa um joinha e se inscreva, ajude nós. Pega esse vídeo e manda para todos os seus grupos, para todos os seus amigos. Fica com Deus, Deus abençoe e sinta abraçado pelo Espírito Santo.